Fala pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Gustavo, sou professor de História do Colégio Valparaíso e hoje eu venho com CV e História. Vem comigo! No CV História de hoje falaremos sobre 4 pandemias que atingiram o mundo ao longo da história. Lembrando que pandemias são aquelas doenças que afetam todo um continente ou como pode afetar também o mundo inteiro, assim como o coronavírus. Então, vamos conferir juntos? A gripe espanhola, ela aconteceu entre 1918 até 1920 e ela tem esse nome não porque começou na Espanha, mas na verdade porque os espanhóis foram os primeiros a relatarem os casos sobre a doença. A doença ela teria surgido lá nos Estados Unidos e se espalhado para o restante do mundo. Ela foi para a Europa, foi para a Ásia, África e chegou aqui na América do Sul, no Brasil. Aqui no Brasil, ela vai matar o presidente eleito na época, o senhor Rodrigues Alves. Ele não vai nem chegar a assumir a presidência. Outras 35 mil pessoas também serão mortas. Um detalhe curioso sobre a gripe espanhola é que aqui no Brasil ela vai ter um tratamento um pouco atípico, um pouco incomum, com uma bebida que tem mel, tem limão e cachaça, a famosa caipirinha. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! A caipirinha, ela teria surgido nessa época para tratar a gripe espanhola. Deu certo, Gustavo? Não! Tentaram também com alguns outros medicamentos, só que eles eram dados em doses excessivas. Por exemplo, a aspirina. Então, a aspirina também acabou causando grandes transtornos para quem se contaminava com a doença. Um outro detalhe importante é que ela chegou aos Estados Unidos no momento que o país estava vivendo o fim da Primeira Guerra Mundial. E a população ela se reuniu para comemorar a vitória na Filadélfia e a doença acabou sendo transmitida para um grande grupo de pessoas, já que a medicina na época não era tão desenvolvida. Você não tinha antibióticos. A única maneira eficaz mesmo de tratar era através do isolamento social, o que não aconteceu em alguns lugares. Agora, engana-se quem pensa que a gripe espanhola foi a responsável por matar mais pessoas durante o século XX. Na verdade, a doença que mais matou durante o século XX foi a varíola, que matou entre 300 a 500 milhões de pessoas somente nesse século. Um detalhe da varíola é que a varíola tem mais de 3.000 anos e ela foi responsável por contaminar algumas figuras históricas famosas. Por exemplo, o faraó Ramsés II, a rainha da Inglaterra Maria e também o monarca francês Luís XV, aquele que a gente estuda lá na Revolução Francesa. No século XIX, a gente tem a cólera. A gente vai ter o surto dessa doença entre a década de 40 até a década de 60, de 1840 até 1860. Neste período, 1 milhão de pessoas morrerão somente na Rússia. Na Grã-Bretanha, outras milhares e milhares de pessoas também vão morrer. A doença vai começar a diminuir o número de casos, né? Por conta de um médico com nome peculiar, o Jon Snow, não é aquele do Game of Thrones, não. O Jon Snow, que era esse médico inglês da época, ele vai ser o responsável por visualizar que a doença era transmitida através da água contaminada. Então ele vai trazer algumas soluções que fazem com que a doença ela diminua. A próxima doença é a peste negra. A peste negra, gente, ela vai matar 1/3 da população da Europa na Idade Média. Essa doença, ela acontecia por quê, Gustavo? Não sei. Por conta das pulgas dos ratos que vinham em navios do Oriente e da Ásia. Esses navios, eles tinham uma condição de higiene, ó,
bem ruinzinha. Além de ter uma condição de higiene bem ruinzinha, neste período a gente está vivendo uma transição do homem do campo para a cidade. O homem está saindo do campo e vindo para a cidade. Essas cidades não têm saneamento básico. Então as pessoas elas vão começar a ficar doentes cada vez mais e mais. A quem elas vão recorrer? Aos médicos com uma máscara de bico de pato e as figuras religiosas, os líderes religiosos. Eles vão conseguir solucionar o problema da doença? Não. E aí a gente vai ter um outro detalhe. Milhares de médicos e líderes religiosos irão morrer tentando salvar as pessoas. Então, gente, esse daqui foi o CV e História com o professor Gustavo, beleza? Até a próxima!